Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o programa de hoje está com um assunto sensacional. Sabe qual é o nosso tema? Saúde mental feminina, o impacto da sobrecarga, autoexigência e o equilíbrio emocional. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres competentes, inteligentes e inspiradoras. Aqui comigo a Luísa Cavalcante. Ela é baiana, empresária, gastróloga, criadora de conteúdo digital e mãe de 3, Luca, Júlia e Bem. Na rede social Instagram, o @LuisaLCavalcante, ela fala principalmente sobre gastronomia, receitas, viagens e dicas para facilitar o dia a dia, compartilhando as boas experiências da vida. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada. E aqui também com a gente ela, Iuna Bamberg, psicóloga, dançarina e no exercício da maternidade de Iana, há 2 anos e 3 meses. É especialista em psicologia social com coordenação de grupos operativos e formação em psicanálise na perinatalidade e parentalidade. Atua na clínica atendendo principalmente mulheres com temas relacionados à perinatalidade. Tem experiência hospitalar em maternidades e oferece consultoria para profissionais da área obstétrica perinatal. Possui também ampla experiência como psicóloga escolar e educacional e atuando na docência com crianças, adultos e adolescentes há mais de 15 anos. Bem-vinda, Iuna. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Nós também. E completando nosso time hoje aqui, Daniela Araújo. É biomédica, terapeuta, especialista em trauma e em psicossomática. Ativista da não violência, semeadora, praticante e facilitadora de comunicação não violenta há 11 anos. Assessora especial da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, SPM Bahia, que é a secretaria parceira nossa aqui no programa. Muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Michele. Um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer todo nosso. Gente, olha só, para iniciarmos nosso bate-papo hoje aqui, vamos definir o que é saúde mental, né? Será que você sabe exatamente o que é? Olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de utilizar as suas habilidades cognitivas e emocionais, lidar com as demandas e o estresse cotidiano e contribuir para a sua comunidade. Então, a saúde mental não é apenas a ausência de transtornos, não, mas também contempla a presença de recursos sociais e ambientais e capacidades emocionais e cognitivas que promovam o bem-estar mental. A fonte aí que nós buscamos essa definição foi o relatório Esgotadas da ONG Think Olga. Diante dessa definição, principalmente, vamos frisar de novo, que saúde mental não é apenas a ausência de transtorno. Aí eu vou começar aqui com uma pergunta meio que pessoal para cada uma de vocês. Vocês se consideram mentalmente saudáveis e por quê? Eu vou começar pela Luísa. É uma pauta semanal na terapia, né? Eu acredito que eu busco muito ter a saúde mental que a gente almeja, mas assim, o nosso cotidiano, né, o dia a dia faz tudo para puxar a gente para perder o réu primário. Ausência justamente da saúde mental. Mas assim, é muito importante a gente, terapia é a mesma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, porque com tanta demanda, né, e uma psicóloga bem sabe, com tanta demanda, assim, se a gente não tiver um tempo para a gente organizar as ideias, organizar nossos sentimentos, a gente de fato não vai, entra naquele automático ali da vida, né, de só demandas e tudo mais e acaba esquecendo da gente mesmo, independente de ter muito filho, não ter muitos filhos, mas a gente, as mulheres principalmente hoje em dia, têm dominado o mercado de trabalho e todas as outras demandas né, em casa e tudo mais, sempre recai para a mulher. Sem falar da carga mental que é invisível e que né, muitas vezes passa despercebido. Esquece de se priorizar. Aí se Sem coloca dúvida. num segundo plano para poder dar conta daquela demanda Sem inteira dúvida. que a sociedade, que a própria mulher às vezes se impõe, né? É. Pois é. Iuna,
Como é que você acha, assim, que tá a sua saúde mental? Mesmo sendo psicóloga, mas assim, pessoalmente, como é que anda a sua saúde mental? Justamente sendo psicóloga, a gente precisa estar com a nossa terapia em dia e com a supervisão em dia, justamente para que a gente possa estar ali, né, suficientemente segura para estar com o outro, né, para estar lidando com o inconsciente, com a subjetividade do outro. Né? Então, assim, a gente precisa se conhecer melhor, saber quais são os nossos limites, quais são nossas possibilidades, saber que aquele dia eu não estou tão bem, então, quais são minhas possibilidades ali dentro da minha função de psicóloga, naquele dia que eu não estou tão bem. Não tá tão bem, né? Ninguém fica bem 100% do tempo, né? Assim, você estava falando de saúde mental, e a saúde, de uma forma geral, né? Pichon Rivière fala que a saúde, ela não é um pico a ser alcançado, ela é uma linha que a gente vai se equilibrando ali. Tem dias que a gente está mais para baixo, tem dias que a gente está mais para cima, e o que faz a gente estar em saúde é o movimento e não a cristalização. Porque se a gente está ali cristalizada só numa situação que você parece estar sempre muito feliz, ou só, né, ali na tristeza e tal, tem alguma coisa ali que a gente precisa verificar. Os extremos demonstram que tem um desequilíbrio, né? E a cristalização, né? Além dos extremos, se você fica muito ali paradinha naquele estado, a gente vai dizer, bom, tudo que é vivo, né, tem movimento. Tudo que é vivo tem Olha os movimento. batimentos cardíacos, né, minha gente? Já demonstra. Daniela, está saudável mentalmente ou sempre tem que estar vigilante naquilo ali? Então, eu tô também na linha de Una aí, né? Porque também como terapeuta, a gente precisa, né, realmente se cuidar nesse aspecto, porque a gente está ali envolvida no cuidado do outro também, da saúde mental da outra pessoa que está ali. E busco, agora realmente não é um sinal de saúde a gente estar bem nesse mundo tão complexo, onde de fato, como seres sociais, a gente, né, sente as dores do mundo e das coisas que acontecem na sociedade, né? Então não tem como a gente estar bem o tempo todo, mas a gente busca, né, esse cuidado para estar funcional na vida, né? Que é trabalhando, podendo cuidar do outro, podendo estar interagindo socialmente, né? Então, Até tô se em colocou, dia. eu estava pensando, até mesmo que quem não sente mais perdeu essa sensibilidade de sofrer com a dor do outro ou ser impactado pelo que acontece, aí já tem um distúrbio também no meio, já pode ser até uma psicopatia. Não? Uma psicopatia não exatamente, mas sim, muito provavelmente essa pessoa já está anestesiada ali, né, e precisa sim, né, procurar cuidar da sua própria saúde mental, porque inclusive a função social dela, a função socializadora dela está meio complicada, né? Tem um outro assunto que eu deixei mais pra frente, mas como você tocou, aí me lembrou, eu vou querer saber de Luísa, que é criadora de conteúdo, tá nesse ambiente de rede social. Você falou, nem todo mundo acorda sempre feliz. Então, existe uma certa positividade tóxica nesse ambiente, onde é obrigatório que você tem que acordar, oi, tudo bem? Gente, calma que eu acordo fazendo isso, dando oi, tudo bem? Mas é uma característica minha que eu acordo, ao longo do dia eu vou mudando, mas eu sempre acordo de muito bom humor. Então, mas muitas vezes eu deixo claro na rede social também isso, você, gente, mas não quer dizer que seja uma condição constante. Então, como é que você enxerga isso, você que está nesse ambiente de criação de conteúdo? Total, é muito, assim, as pessoas parecem que se sentem na obrigação de estarem bem o tempo inteiro, de demonstrarem que estão bem o tempo inteiro, e isso é humanamente impossível, né? Ninguém está feliz ali o tempo todo e por mais que, você estava falando que tem pessoas que cristalizam nessa situação de estar muito bem ou de estar muito mal, mas eu não acredito que exista pessoas que realmente fiquem ali super felizes o tempo inteiro e acho até que é complicado você passar isso enquanto criadora de conteúdo, você passar para o público que sua vida é perfeita, maravilhoso e tudo é perfeito, porque as pessoas de fato se inspiram muito no que você posta, no que você compartilha. Então é importante ser uma pessoa, né? Assim, Ter essa com responsabilidade, altos e né? total, assim, total. Eu costumo, o meu jeito de ser nas redes sociais, quando eu não tô muito legal, eu também não fico aparecendo assim, sabe? Eu me recolho mais, mas isso é uma coisa de minha personalidade mesmo. E assim, mas é importante as pessoas, e costumo falar quando eu volto, não estava muito legal,
E estamos retomando. Mostra que é humana, que é normal, que é Sem natural, mas dúvida. também não usa a rede social como um diário de, então, muro quero de te contar que eu tô... lamentação. E aí, Não, uma exposição, às vezes, desnecessária da vida pessoal. Não, eu né? não gosto. Assim, tem muita gente que faz praticamente um reality show ali, mas não é o meu perfil. Gente, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, as mulheres correm um risco maior de desenvolver transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão, se comparadas aos homens. Elas também são mais suscetíveis a transtornos de estresse, incluindo síndrome do pânico. E um estudo do Instituto de Psiquiatria da USP indica que 40,5% desenvolveram depressão, 34,9% ansiedade e 37,3% estresse. Além disso, o relatório Esgotadas, da ONG Think Olga, mostra que 45% foram diagnosticadas com esses sintomas após a pandemia da Covid-19. E aí chegamos nessa situação. Eu queria saber para vocês como é que foi viver a pandemia e esse pós-pandemia. Tem um reflexo? Daniela, como é que foi aí para você esse período e agora como está sendo? Então, eu tive uma situação de privilégio, né, na sociedade, que eu tinha um emprego fixo, com um salário fixo, então não alterou a minha remuneração. Eu estava dentro da minha casa, de certa forma protegida, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas, né, que infelizmente teve muitas dificuldades, né, durante o processo da pandemia. Então, eu estava vivendo uma situação de privilégio. Então, por isso a pandemia não me impactou nesse sentido, né? Então, eu já fazia as minhas atividades domésticas em casa, sempre tive, nunca tive ninguém para contribuir com isso, então não também modificou esse quadro. Tinha uma boa relação com o meu companheiro, com a minha filha, então passei a pandemia, sobrevivi a ela de uma maneira assim, realmente que infelizmente não foi a maioria das pessoas brasileiras, né? Sim, muitas mulheres, até o fato de problemas que já existiam como a violência doméstica foram acentuadas nesse período por causa da pandemia, né? Exatamente. Então, isso foi uma coisa alarmante, né, para a gente. Houve, de fato, um aumento tanto na violência em relação às mulheres quanto às crianças e adolescentes também, né? Então, acende um alerta para a gente. E aí, eu não sei se você vai entrar depois nessa pauta, para a gente poder avançar um pouquinho mais nela, né? Porque, de fato, as mulheres, aí é preciso dizer, né, o casamento é um fator de proteção psíquica para os homens e um fator de adoecimento para as mulheres, né? Justamente por conta dessa sobrecarga de trabalho dos afazeres domésticos que recai todo para as mulheres, né? A gente teve no relatório do DIEESE que saiu, as mulheres têm 499 horas a mais de trabalho comparado ao homem, que equivale a 21 dias a mais de trabalho que são dedicados às tarefas domésticas, né? Então, a gente percebe que há um fator histórico, né, que coloca as mulheres nessa condição, há uma naturalização, na verdade, dessa tarefa do cuidado nas mulheres. Então, cuidar é com a mulher, fazer as coisas dentro de casa com a mulher, e isso adoece, sobrecarrega, né, porque não é só atividade de casa, muitas vezes a mulher está trabalhando fora, muitas vezes a mulher está ali no cuidado com os filhos, então realmente não tem como não adoecer, né, Michele, diante dessa Ali, realidade. a gente tem a questão da desigualdade salarial, temos a questão da maternidade como se fosse só algo imposto à mulher na responsabilização dos filhos. Mas vamos lá, que tem muito assunto. Eu vou ter que encerrar esse bloco. Você vê como passa rápido, gente? Quando assim, o assunto é gostoso. Muita coisa. Mas a gente volta já já. Não saia daí. Ponto a ponto mulher é um intervalo rapidinho e já volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Saúde Mental Feminina, o impacto da sobrecarga, a autoexigência e o equilíbrio emocional. Fomos para o intervalo com o assunto no ar aqui, a Covid, e aí o assunto já desmembrou em várias outras camadas que a gente está aqui se organizando as ideias, mas vamos falar de todas elas. Aí eu vou perguntar então agora para a Iuna, como é que foi esse período de pandemia para você e existe um reflexo, aí você pode falar tanto da sua vida pessoal, quanto também que você enxerga na sociedade, porque ninguém saiu ileso dessa pandemia. Não teve como sair ileso, né? Acho que quem saiu ileso estava meio fora do ar, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente que trabalha com saúde mental, né, a gente viu um aumento enorme, né, na demanda e nos processos
de ansiedade, de crise de pânico, né? E assim, e um aumento muito grande da sobrecarga da mulher e principalmente das mães, né? A gente viu um aumento, assim, inacreditável mesmo, né? Um aumento de depressão, um aumento de burnout materno. Por isso, inclusive, que o Maio Furtacor foi criado, né? Porque foi justamente aí, 2020 e tal, a gente vendo essa situação toda. Muito ansiosa para saber o que é a campanha do Maio Furtacor, mas vamos segurar só um pouquinho. Mas foi bom de saber que chegou que a iniciativa partiu do momento da pandemia. Isso é muito interessante, porque eu ouvi falar na campanha, mas eu não sabia muito bem quando é que tinha começado. Então, teve um ponto de partida aí muito interessante, né? Peraí que a gente vai saber mais sobre esse assunto. Deixa eu só fechar aqui essa questão da vivência da pandemia. Como é que foi para a Luísa? Como é que você conseguiu lidar com isso? Você já trabalhava com rede social? Como é que foi essa... Para mim foi bem difícil, assim, ficar com 3 crianças, na verdade, um adolescente, uma pré-adolescente e um que bem fez um ano na pandemia, em abril, logo quando fechou tudo. E assim, minhas lojas fechadas, aquela incerteza de como que ia se sustentar, um monte de criança dentro de casa. Nós todos em casa somos muito sociáveis e aí a gente assim não via ninguém, nem avó, nem tio, nem ninguém. Então, de quê? Eu tenho lanchonete de açaí e tapiocaria. Sim. E Ou seja, que também alimentos que exigem socializar pessoas. Sim, a gente foi um período também com bem tudo complicado. fechado, foi muito complicado. E assim, manter a casa funcionando, com todos nós naquela dúvida de né, se iríamos sair vivos daquela, porque primeiro todo mundo achou que não ia ser nada demais, depois foi ficando cada vez mais se arrastando. E foi bem difícil, foi assim, foi um período Você acha que você traz algum reflexo na sua saúde mental desse período de lá para cá? Ou você já conseguiu restabelecer Não, tudo? Hoje sim, hoje estou, mas logo quando terminou foi bem complicado, assim. E eu acho que também um pouco de querer viver tudo que não tinha vivido naqueles últimos 2 anos, 2 anos e meio, sabe? Além da questão da gente estar na abstinência de vida, teve também uma ideia da finitude, né? Também. A qualquer momento ficou mais presente. Verdade. Então, todo mundo conhece alguém que morreu na pandemia, sim, né? todo mundo então, sofreu, foram muitas mortes. Então a gente ficou muito mais perto a morte de cada um de nós. Verdade. Daniela, mudando um pouquinho de assunto, mas se a gente quiser voltar para a pandemia, a gente volta, tá? Mas só para a gente, fiquei curiosa também, como a pandemia abriu várias camadas, eu estava lendo na nossa pesquisa que a própria Organização Mundial de Saúde, ela reconhece que tem muita influência nas diferenças do gênero, nas diferenças entre o poder e o controle para mulher e homens. E aí eu queria que você trouxesse, assim, para essa estatística da saúde mental, isso influencia bastante, desde do machismo que a gente vive, uma sociedade patriarcal, uma sociedade desigual. Como é que você entende que isso influencia na saúde mental da mulher? Totalmente, porque eu vou trazer aqui uma pesquisadora que se chama Valesca Zanello. Ela é uma psicóloga e, para mim, hoje ela é uma das grandes referências nessa temática de saúde mental e gênero. E a Valesca Zanello, ela vai dizer que as mulheres, elas são subjetivadas a partir de 2 dispositivos. O dispositivo amoroso e o dispositivo materno. Ou seja, a mulher, ela coloca na vida dela o relacionamento na centralidade. Ou seja, uma mulher, ela precisa, para se constituir mulher na sociedade, ter valor, ela precisa casar, ela precisa ter filhos, porque o casamento ele só é reconhecido como uma instituição de valor a partir do momento que é possível ser procriado, ter prole a partir desse casamento. E, fora isso, ela ser uma mãe. Então, a mulher mãe é uma figura hipervalorizada na sociedade, né? Claro que isso daí vai desdobrar outras questões, mas eu vou falar basicamente desses 2 dispositivos para eu não viajar muito na maionese, porque fica aqui as caixinhas abrindo. Mas, e aí ela vai dizer que é o dispositivo materno, né? Então a mulher ela vai se dedicar àquela vida, a atender a necessidade da instituição do casamento, em relação ao companheiro, em relação aos filhos. E o homem, ele é subjetivado em um dispositivo, que é o dispositivo da eficácia, a eficácia laboral e a eficácia viril. Ou seja, um homem, para ser considerado homem na sociedade, precisa trabalhar, ele precisa ser o macho alfa provedor,
né, e ter ali a virilidade dele garantida. Quando o homem começa quando o homem se aposenta e quando o homem já começa a apresentar dificuldades na ereção, é que a saúde mental desse homem esse homem vai buscar de alguma maneira ajuda a partir disso. E já nas mulheres, quando ela não está bem no relacionamento, quando ela está tendo dificuldade em relação ao filho e todas as questões que são abertas a partir da maternidade, né? Porque muitas vezes a mulher está ali, tem um filho e aí já tem esse mito também do amor materno, que é importante a gente dizer, né? Que foi construído, não é uma coisa que é orgânica e que não é natural, né? É construído socialmente. E a partir desse mito diz que a mãe tem que sofrer, padecer no paraíso e abdicar da vida dela, e ela se anula, né, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, e está ali disponível para aquele ato de servir, né, de atender aquelas necessidades daquela criança. Não que a criança não precise ser atendida às necessidades que precisa, mas essa mãe também precisa ser vista, o que não acontece muitas vezes na sociedade. Então, afinal, se a mãe não está saudável, a criança também não vai ficar. Perfeito, né? E a gente pode ver isso na questão da lei da amamentação, que teve um problema, né, que a mulher não podia amamentar em público e teve todo aquele alvoroço em relação à legislação, e aí quando cria-se a legislação, anula-se a mãe, o direito da mãe de querer amamentar o filho, né? É só visto o ponto de vista da necessidade da criança, né? De ser atendida no leite materno ali, no alimento, na nutrição. Então, é muito complexo esse tema, e que bom que a gente pode falar sobre ele, porque a sociedade está evoluindo e está se falando mais, né? E é importante falar ainda mais sobre esse tema no momento em que vem uma onda hiperconservadora, em que quer colocar a mulher novamente nesse lugar. Nessa caixinha de mãe, que resolve abdicar de tudo para poder voltar a se dedicar ao lar, ao marido, às thread wives que tem aí, né? Que é um negócio que é assustador. Outro dia eu vi... Cabe um programa, Gente, outro dia eu vi uma mulher nessa thread wife fazendo uma receita de bolo do zero, com o filho no colo. A receita de bolo, ela fazia a manteiga, ela tirava o leite, ela fazia o açúcar, ela fazia o chocolate, ela fazia a farinha. E quase o Rodrigo Hilbert. Né? E ali com o filho no colo. Eu falei, não, né, a gente precisa estar atenta a isso daí, senão a gente pira o cabeção. Perfeito. Né? Gente, olha só, como já sabemos e já dá para perceber aqui na conversa do bate-papo, que quando se fala de saúde mental, na sociedade existe um forte estigma, e isso é piorado, potencializado mais ainda, quando fala para as mulheres e para a maternidade. Então, foi por isso que teve um esforço aí de uma instituição. Eu quero que a Iona conte mais como é que surgiu o Maio Furtacô, essa campanha toda, diante de casos que a gente vem vendo em pesquisa alarmantes, o índice que cresce de mulheres com depressão pós-parto, de mulheres até com mulheres mães com suicídio. Então, fala para mim um pouquinho como é que foi que surgiu. Você já pincelou que foi durante a pandemia, mas e qual é o objetivo do Maio Furtacô? Então, o objetivo do Maio Furtacô é justamente chamar a atenção tanto da sociedade civil quanto das instituições governamentais, a gente conseguir políticas públicas mesmo. Porque, assim, se a gente fica apenas no âmbito da sociedade civil, aí vamos lá para a questão, né, da lei da amamentação, por exemplo, e tudo mais, a gente fica num âmbito que a gente não consegue negociar essa saúde de fato. Né, se a gente não transforma isso em protocolos de saúde. Então, assim, por exemplo, vamos lá, a principal identificada causa de morte de mulheres pós-parto, né, é a hemorragia pós-parto, certo? Isso é um dado que é bem divulgado, que se sabe disso. Hoje em dia, em qualquer maternidade que você vá, seja pública, seja privada, seja casa de parto, tem milhões de cartazes para a equipe, tem milhões de protocolos, tem treinamentos e tudo mais. A gente tem um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de que as mortes por suicídio materno são maiores do que as de hemorragia pós-parto. Nossa. Então, assim, morte por suicídio materno é, de fato, a maior causa de morte de mulheres mães.
E a gente não tem nenhum tipo de protocolo nacional, a gente não tem nenhum tipo de protocolo no âmbito de seja, tá estado invisível. completamente invisível. Né? Então, assim, quando você vê, e aí vamos lá para essa questão do estigma social, porque mãe, ela tem que sofrer, mas ela tem que estar feliz, Claro. né? Linda, Se maravilhosa. amando, se gostando. Exatamente, e que é natural, né? Você vai aprender a ser mãe assim, porque seu filho nasceu e nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu achei assim, eu saí da maternidade assim, com meu filho, eu vou saber fazer tudo. Foi me dando um desespero, gente, naquele primeiro mês, porque é o único ser vivo, né? Ser vivo assim, o animal, que depende absolutamente da mãe. Se você não der de comer, ele fica com fome. Você vê que os outros animais, eles vão, né? Vai atrás do peito e tal. Então, ele é totalmente dependente. Então, essa dependência assusta a mãe. Eu pelo menos, passei por Agora, isso. é engraçado o que você falou, é totalmente dependente da mãe, né? E não é, assim, existem crianças que não têm mães e sobrevivem. Ou seja, é tenho dependente de um muito- responsável. É de um dependente adulto, do vínculo, de um né? adulto, de Exato. um vínculo com um Perfeito, adulto que... Porque, assim, quando eu tive o meu filho mais velho, eu tive muito nova, eu tive com 18 anos, eu pensava, não, eu tenho que dar conta de absolutamente tudo para provar que... Porque as pessoas falavam, quando eu estava grávida, engravidei com 17, falavam, nossa, ó pra aí, ó, vai dar pra mãe cuidar, nem vai criar criança. Então aquilo foi somando em mim, eu falava, não, eu vou cuidar a ponto de todo mundo perceber que eu consigo dar conta. Então, assim, nem pro pai eu não solicitava nada. Era tudo eu que fazia. Só eu sabia fazer. Só eu sabia trocar fralda direito, só eu sabia fazer tudo. E este menino ficou 6 meses no meu colo, assim, parecia que tinha espinho em qualquer lugar que colocasse ele. Já com o último, a segunda foi mais tranquila. E o último, eu pensei, olha, ele vai cuidar do mesmo jeito que eu. Eu tenho, né, vou amamentar, mas comecei a tirar leite assim. 5 dias depois que ele nasceu, eu já fazendo estoque. Falei, Vamos dividir eu as vou responsabilidades. sair, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, eu não vou ficar. Comecei a ir pro escritório, assim, com 1 semana dele de vida. Eu já, ó, tô indo trabalhar, beijo, tchau. E eu faço o que... Filho é seu, matar você não vai. Pois é, Tá vai, aí, tem leite. vai cuidar. Tem leite. E Não precisa de mim por causa do meu Exatamente. leite? Então, tem leite no congelador. E é importante trazer essa responsabilização para o pai. O pai não é um ajudante. Não. Ele tem a mesma responsabilidade e isso retira a sobrecarga da mulher. Mas aí, voltando à questão do suicídio, que eu já fiquei abismada com esse dado. Já não temos mais tempo, não é? Agora... Gente, esse programa tem que ter 3 horas, gente. Olha só, não sai daí não, o intervalo vai ser muito rápido. Eu prometo. Ponto a ponto, mulher volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Saúde Mental Feminina, o impacto da sobrecarga, autoexigência e equilíbrio emocional. Falávamos sobre a campanha Maio Furtacor. E aí eu quero saber como é que... Eu fiquei muito impactada com esse dado do suicídio materno ser maior até da questão da hemorragia. E como é que a campanha visa reduzir essa estatística? E quem é que pode participar também da campanha, Iona? Todo mundo pode participar. É uma campanha aberta, colaborativa. Então, assim, se você vai no site do Maio Furtacor, você encontra todos os materiais de campanha. Se você vai no YouTube do Maio Furtacor, você tem todos os vídeos com competências, com números, né? com todos os dados mais recentes de pesquisas. Então, tudo isso você pode, na sua cidade, no seu estado, promover uma ação, procurar, né, vereadores, deputados da sua cidade, do seu estado, para viabilizar leis. É suprapartidária. É suprapartidária, é livre, é colaborativa. Então, assim, a ideia é justamente que a campanha voe, que ela fique muito maior do que apenas quem está ali nessa representação. Apesar de que hoje em dia a gente tem mais do que 250 representantes aqui no Brasil e em 8 países, né? A gente, nesse tempo, já conseguiu homologar mais de 150 leis em âmbito tanto municipal quanto estadual,
né? Então a gente tem assim já bastante material para a gente conseguir começar a caminhar, que não dá nem para dizer assim que a gente vai, né, já vai estar voando. Não, vamos começar a engatinhar a partir daqui para que a gente consiga protocolos, para que a gente consiga atenção, né, tanto da sociedade civil, assim, porque a gente fala assim, gente, olha, saúde mental da mulher e saúde mental materna é uma coisa que é de todos, né? Não adianta a gente falar só para as mães que cuidam das outras mães, porque quando a gente estava falando, né, de rede de apoio, e que pai não é rede de apoio, pai é pai, sim, né? Mas assim, a maior parte da rede de apoio de mulheres, mães, independente, né, da faixa etária delas, porque a gente fala muito do puerpério, porque tem esses marcos aí de depressão, pós-parto, não sei o que e tal, mas assim, essa sobrecarga, ela é levada para o resto da vida. Eu estava lendo uma notícia há pouco tempo atrás de uma senhorinha, acho que era uma senhorinha britânica de 90 e lascou anos, que teve que se mudar para um abrigo tal para cuidar do filho de 76. Eu vi essa Você reportagem viu? também. É inacreditável, né, gente? Então, assim, você vê que o cuidado, ele fica ali no escopo das mulheres e principalmente das mulheres mães. Perfeito. Lembrando, gente, que esse programa é gravado, a gente está gravando aqui em maio, ele vai ao ar já em junho, mas, independente disso, é um assunto que é para ser falado o ano inteiro. É bom ter um mês para marcar, como é o Maio Furtacô, porque é sempre bom, porque você dá visibilidade àquele assunto, e aí eles... Mas que não quer dizer que a gente tem que falar só naquele mês, não. Por isso que a gente fez questão de trazer para o programa, assim, para fazer essa amplitude, a gente está falando da saúde mental feminina como um todo, mas fazer esse recorte na materna, que é importantíssimo. E você falou de leis, e eu queria perguntar da Daniela, como é essa junção aí? Ela disse que já tem leis municipais, estaduais, qual é a contribuição que a SPM fez diante dessa pauta aí da saúde mental materna? Então, Michele, importante trazer isso, porque saúde mental materna não é um problema individual, né? Então, quando a gente retira desse âmbito do indivíduo, a gente politiza a questão, né? E politizando ela, a gente traz a responsabilidade também para o poder público e nós, da SPM, vale lembrar que foi sancionada recentemente, neste ano, a Lei 14.887, que vai justamente falar do Maio Furtacô. É uma lei que ela foi sancionada e o projeto de lei ele foi elaborado pela deputada, hoje licenciada, Neuza Cadore, sim, que é hoje a nossa secretária, né, estadual de Política para as Mulheres. E reconhecendo a importância dessa pauta, essa lei vai falar justamente sobre a sensibilização, então sobre o engajamento da sociedade e tendo como responsabilidade o poder público a fazer isso, né? Então, a Secretaria de Política para as Mulheres hoje apoia o movimento do Maio Furtacô e tem, fora isso também, a questão da Política Nacional do Cuidado, que é uma sim, coisa também que é importante. Que foi sancionada no ano passado, não é isso? Sim, exatamente, e que recentemente o Estado da Bahia vai estar, né, aderindo ao Pacto, né, Nacional da Política do Cuidado, a partir do momento em que entende-se que o cuidado ele é um trabalho, mas também é uma necessidade, é um direito, né? Então a Política Nacional do Cuidado vai ter como diferencial olhar o cuidado a partir de quem cuida e de quem necessita do cuidado. Perfeito, cuidar de quem cuida. Exatamente. Então, tendo também, dentro dessa política do cuidado, o cuidado de observar quem são a população mais vulnerabilizada, né? E a população mais vulnerabilizada são as mulheres, são as pessoas negras, né, racializadas, indígenas, as crianças, os idosos, né? Então, vai ter todo esse cuidado para reconhecer os marcadores sociais que colocam essas pessoas em maior vulnerabilidade e, assim, mais distantes, né, dos direitos e buscando essa equidade, né, que é o que a gente quer. É necessário, necessário. Né? Eu vou te fazer uma pergunta, Luísa, mas eu quero que a gente assista. Eu vou te perguntar se você se sente sobrecarregada em ser mulher. Pô, é criadora de conteúdo, é empresária, é mãe e tal. Porém, eu quero saber se a sua resposta vai ser igual
das nossas baianas e das nossas mulheres baianas, porque dessa vez a gente não entrevistou homens. Nossa equipe de jornalismo foi às ruas para saber da mulherada baiana como é que elas estão aí lidando com isso, se estão sobrecarregadas e o que é que elas fazem, né, quando estão sentindo assim para mudar essa vibração. Vamos conferir. Você se sente sobrecarregada com as responsabilidades do dia a dia? É claro, né? Porque hoje não tenho mais minha filha tão criada, mas a gente ajuda a criar neto, né? Então agora mesmo eu vou para casa ligeira, eu vim para para dar a melhor idade da igreja, vou para casa porque minha filha, o transporte vai levar minha neta, eu tenho que pegar, tá aqui em casa meio-dia. Aí tem responsabilidade, você sabe que tem que ajudar o filho também, né? O que você costuma fazer para se sentir bem? Para me sentir bem, eu gosto mais de sair. Aí quanto mais eu saio assim para em loja ou em uma praia, eu gosto, não vou mentir não, viu? Gosto mesmo. Ir para a ilha. Sim, porque eu estudo, trabalho. Estudo aqui de manhã na FTC e pego no trabalho de 2 horas até 8h20 e termina que às vezes eu não tenho tempo para estudar. Só que, enfim, para subir na vida você tem que fazer sacrifício de uma certa forma. Então a gente dá um jeito para administrar tudo. Você se sente sobrecarregada com as responsabilidades do dia a dia? Muito. Muito. Que responsabilidades são essas? Eu estudo e trabalho o dia todo, todos os dias. Me sinto sim, porque, não vou mentir, eu me distraio bastante nas redes sociais, até para esquecer um pouco da realidade. E aí depois fico me cobrando, entendeu? Pelo que eu não fiz. Eu acho que é normal, né? Todo mundo faz isso. Muita coisa ao mesmo tempo para fazer, acaba que não dá para conciliar, às vezes, trabalho, faculdade e outras responsabilidades, né? Sendo de casa e como estudante também. Você se sente cansada com as responsabilidades do dia a dia? Às vezes. Por quê? Porque é muito trabalho doméstico em casa, né? A gente faz muita coisa. Termina ficando cansada. Cansada. Por falar em várias camadas, esse vídeo trouxe várias camadas pra gente. Então, Luísa, você concorda? Você também. O que ser mulher nos sobrecarrega? 100%. Muito, assim, eu acho que, pelo visto, né, 100% das mulheres se sentem sobrecarregadas. E eu tenho filhos maiores, tenho um marido que chega junto, mas tem também a questão da carga mental que ele chega junto se você disser o que tem que fazer. Faz lá tal coisa. Nunca que ele vai pensar em marcar uma consulta, sabe assim? Então, são muitos pratos para equilibrar e o jeito que eu encontrei de conseguir dar conta de tudo é escolhendo no dia o que é que eu vou ser ruim. Hoje eu vou ser ruim nisso aqui e vou ser boa nisso aqui. E se um filho fica doente e acontece alguma coisa ou, sei lá, né, aparece alguma demanda urgente, largo tudo, vou ser ruim em tudo e vou pegar essa demanda aqui, porque não tem como, é impossível você conseguir equilibrar todos os pratos. Que aí eu vou até pedir ajuda aí da terapeuta, da psicóloga. Até o fato de dizer assim, eu vou ser ruim nisso, te coloca numa alta exigência. Porque você não precisa ser boa em tudo. E talvez você não está sendo ruim naquilo, você está sendo o normal. Sim. Porque essa exigência que nos colocam de se performar bem em tudo, a gente tem que ser a melhor mulher, tem que ser a mais bonita, tem que ser a melhor mãe, tem que ser a melhor profissional. Tem que se cuidar, né? Porque hoje em dia também se fala, isso é ótimo falar muito no autocuidado, mas tem uma coisa exacerbada também, que você tem que estar impecável o tempo todo, você tem que malhar todos os dias, você tem que, sei lá, cuidar da espiritualidade todos os dias às 5 da manhã. Sim, porque senão, pelo amor de Deus, se não tomar um café com Deus Pai, coitado de você. Eu ia falar isso, mas que bom que você falou. Tem que malhar como se não trabalhasse, trabalhar como se não tivesse filhos. Exatamente. E ter filhos como se não tivesse todo o resto. Exatamente. E tudo isso sempre sobre a mulher. Porque o homem tá tudo ok. Se ele tá com a barriguinha lá de chope, porque nada, é o guerreiro que escolhe sucesso, né? Mas a mulher não, a mulher tem que estar. Como lidar com isso? Aí, Luísa de rede social, e a gente tem que tá terminando o programa, mas dá pra gente pincelar. Potencializou muito isso na rede social? Como usar de forma saudável a rede social para você não pirar mentalmente? Eu acho que primeiro, assim, achei perfeita a sua colocação, Luísa, porque, assim, o sistema todo faz com que seja impossível essa perfeição. E se a gente fica com essa perfeição na cabeça, ela vai destruir a gente, né? Então, assim,
Por exemplo, você tá ali vendo uma tradwife dessa, tem ali por trás todo um processo que assegura ela de poder estar fazendo aquilo ali, né? O Winnicott, ele é um psicanalista que ele fala da importância da mãe suficientemente boa, né? Então, assim, quando você não é perfeita, quando você tem as suas imperfeições e você tem esses momentos, né, que você está ali oscilando, ali você está atuando de uma boa forma para a formação da psique desse filho, desta criança, dessa coisinha de carne que vai virar um ser humano inserido na linguagem, né? Então, assim, é a mãe suficientemente boa. Ela não precisa nem, ela não está nem ali no mais ou menos, ela está no suficiente, no que dá. E é isso, gente, a gente vai fazer o que dá cada dia. Não dá para fazer mais disso. Tudo bem. Exato. Né? Não, e às vezes está tudo mal e vamos lá. Sim. Né? Assim, porque ninguém tem como segurar tantos pratos ao mesmo tempo. Exatamente. E eu acho que a questão toda da rede social, especificamente, é dessa ilusão de que você consegue dar conta. Mas não é feito para dar conta. É feito justamente para frustrar. Exatamente. Para poder gerar o consumo mais e mais e mais. Daniela, a gente está chegando no finalzinho. Eu vou pedir depois que vocês deixem uma frase aqui para incentivar essas mulheres, mas eu queria voltar ainda um pouquinho no vídeo, onde a senhora fala assim, eu vou largar tudo que eu tenho que voltar para cuidar de meus netos. Então, essa mulher está sempre nessa função, ela... Digamos que ela já criou os filhos, ela já estaria livre, mas ela volta porque tem o neto. Então, é ainda também aquela mulher que ela sustenta a família. Então, por mais que ela não tenha aquela figura de provedor, mas ela está ali. Então, é importantíssimo ter políticas públicas que tragam visibilidade para essas mulheres, né? Com certeza, Michele. E, inclusive, eu ia até falar que eu esqueci de abordar uma política importante que a Secretaria das Mulheres tem feito, que é o Selo Lilás. O Selo Lilás é uma política de reconhecimento e de certificação às empresas que têm boas práticas relacionadas à equidade de gênero e ao enfrentamento das violências, né, contra as mulheres no ambiente de trabalho, no mundo do trabalho. Então, hoje é uma lei, também é uma política de governo, né? Então é a Lei 14.343, que também foi elaborada pela deputada licenciada Neuza Cadori, né? Então, hoje nós temos 198 empresas já certificadas, né, que têm esse cuidado, né, com o ambiente laboral e, inclusive, estaremos com um evento, né, com o Maio Furtacô, né, com essas empresas, falando da importância de você ter ambientes que saibam acolher as mães, as gestantes, nesse ambiente laboral que às vezes é um pouco inóspito e hostil, né, e precisa de fato um olhar sensível. Sem dúvida. Nós já falamos aqui, inclusive entrevistamos a secretária sobre o assunto, então se você tiver mais curiosidade, volta aí no Ponto a Ponto Mulher, você vai ter um programa inteiro falando sobre o Selo Lilás. Chegamos no final, gente. Eu queria Agora eu vou pedir para vocês, em poucas palavras, se pudesse dar uma dica de milhões para essas mulheres que estão assistindo, para que elas consigam se manter saudável mentalmente. Eu vou começar por Luísa. Eu acho que assim, saber o que é valoroso para você, né, o que mais importa para você e saber pedir ajuda também. Solicitar ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de grandeza e de muito autocuidado, assim, quando você consegue expressar que você não está dando conta, seja ajuda de uma profissional, seja ajuda de um familiar, ó, não estou dando conta, pega aqui essa criança que eu preciso fazer uma coisa para mim. Isso é um sinal de muito cuidado com você mesma. E é importantíssimo a gente tentar não se perder da gente, sabe? Nesse caminho de profissional, de mãe, de tantas coisas, tantas facetas que a gente acaba adquirindo ao longo da vida. É muito fácil se perder, muito fácil entrar no automático. E é muito importante a gente olhar sempre pra gente o que a gente gosta de fazer e não se perder da gente mesmo. Perfeito. Iona? Achei maravilhoso, Luísa. Olha, assim, eu acho que uma coisa importantíssima é a escuta, né? Tanto a escuta de si, para que você se ouça e se perceba nesse processo, quanto a escuta do outro, da outra, para que você não seja mais um instrumento de violência,
né? Então, assim, para que a gente possa acolher mais, escutar mais, do que julgar imediatamente. E delegar, gente. Aprende a delegar. Você não vai ser a única pessoa que vai dar conta disso. Você não é a pessoa que vai dar conta disso totalmente, né? Então, coloca a responsabilidade na mão de outras pessoas também, e não só de mulheres. Daniela. Eu, concordando com tudo que as colegas estavam aqui disseram, vou dizer, vote em mulher, né? Porque é importante que mulheres estejam no poder para poder elaborar políticas públicas, legislações específicas para poder amparar as mulheres. Se engajem politicamente também, porque a gente não vai conquistar e ter mais mulheres no poder sem esse engajamento. E gente fora da política não tem salvação, né? É a política, nós enquanto seres sociais, numa sociedade em que requer e precisa da política para estar fazendo essas mediações, né? A gente precisa ter a participação de mais mulheres. Eu sei que é mais uma coisa, porém é uma coisa que vai cuidar do coletivo, porque essa questão não é um problema individual, né? Então a gente não vai tratar um problema que é social individualmente. Então vamos nessa, porque eu acredito que a gente está avançando e precisamos avançar mais. Maravilha, muito obrigada pela presença de vocês. O programa foi incrível e eu tenho certeza que a gente vai ter outro, porque ficou faltando assunto. A gente pode sair daqui junto, né? Já pode. Desafios são partes inevitáveis da vida. Aprenda a aceitá-los e, principalmente, cuide da sua saúde mental para conseguir superá-los. O Pensador. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.